Olá pessoal, eu vim trazer um vídeo sobre um detalhamento do amplificador Tamita, com a própria nomenclatura diz aqui, 1500.1, 1500 significa 1500 watts, RMS, o ponto 1 significa que ele é mono, ou seja, somente um canal, ele tem nas versões de 4 ohms e 2 ohms, e a gente vai verificar os painéis dele agora aqui, né? Começando pelo painel traseiro, eu vou virar ele aqui. Bom, aqui a gente já pode verificar a entrada de cabo, prensa-cabo. O cabo dele é um cabo reforçado, 3 vias de 1,5 mm. A ponta dos pinos aqui é aquele padrão mais grosso, né? Mais reforçado. Eu optei por utilizar esse sistema porque para essa potência de amplificador, se você utilizar esse tipo de cabo aqui, ó, que é usado em monitores, televisores, etc., esse sistema aqui ele não aguentaria essa potência, nesse nível de potência. Provavelmente ele ia esquentar, aquecer e ia derreter, né? Então eu optei por um sistema mais robusto aqui, né? Bom, a questão da saída de áudio é feito por dois conectores, né? SPICON. Eles são de 2 vias cada um. Essas 2 vias são ligadas em paralelo internamente. E esses dois conectores também são ligados em paralelo. Então aqui tudo está ligado em paralelo, né? Como ele é somente um canal, ele é como se essas duas saídas fossem uma só, né? Isso aqui possibilita você utilizar com 2 caixas, né? Por exemplo, essa versão de 4 ohms, se você tiver 2 caixas de 8 ohms, você ligaria cada caixa em cada saída aqui, né? 8 ohms dividido por 2 daria os 4 ohms, casando a impedância corretamente do amplificador, né? Agora vamos virar a parte de baixo. A parte de baixo a gente já pode ver o dissipador. É um dissipador com uma espessura considerável, de 6 milímetros. Tem umas saídas de ar aqui. Existe também um cooler rolamentado. Ele fica em rotação, em alta rotação direto. Ele puxa o ar de dentro para fora. Esse ar interno, ele vem dessas duas entradas laterais, né? Então há uma circulação de ar aí. Aqui algumas recomendações. Já indicando aqui que ele é 127 e 220 volts automático. Você pode ligar em qualquer rede, não precisa fazer nenhum ajuste, nenhuma mudança de chave manual. Ele faz tudo isso automaticamente, né? Existem proteções também, que se caso essa rede de 127 aumentar acima de 140 volts, ele desarma, ele arma a proteção, né? Protegendo a fonte interna. E ele vai até 250, eu já coloquei até 253, 256 volts nele, que ele foi tranquilamente, né? Isso é interessante na utilização de geradores, né? Normalmente a tensão de gerador ela costuma variar um pouco, né? Mas caso alguma tensão saia do limite dele, ele protege, né? Ele tem proteção interna. Ele sempre está monitorando essa tensão, né? A tensão de entrada. Agora aqui o painel frontal. A primeira coisa que se destaca é esse disjuntor. A utilização do disjuntor é melhor em relação ao fusível pelo mesmo motivo do cabo, né? Que
A utilização de fusível costuma aquecer, né, e romper sem nenhum motivo. Para suportar essa potência, é fortemente recomendada a utilização de disjuntor, né? Disjuntor aí de 16 amperes. É o suficiente para proteger o sistema da forma correta. Bom, e além, a gente tem aqui dois LEDs. Um LED vermelho, um LED azul. Existem 4 funções que esse LED vermelho indica, né? A primeira função é do standby, ou seja, quando você conecta ele na rede e aciona o disjuntor, o LED vermelho vai ficar aceso de forma constante, né? A segunda função é o clip. Caso exista uma distorção na saída, independente da frequência, pode ser a 20 kHz ou a 50 Hz, o sistema vai detectar e o LED vai piscar aí 4 vezes de forma rápida, né? A terceira função dele é um código de erro. Caso alguma proteção dele venha a ser acionada, ele vai indicar através do número de piscadas que esse LED vermelho irá dar, né? Lá no manual de instruções tem uma explicação mais detalhada sobre isso. E a quarta função, juntamente com o LED azul, ele vai te indicar qual é a tensão da rede. Ou seja, se você ligar esse amplificador na rede de 127, o LED vermelho vai piscar 2 vezes. Se você ligar ele numa rede de 220, o LED azul vai piscar 2 vezes. Aí é mais para você ficar ciente de qual rede que você está utilizando, né? O próprio amplificador vai te informar sobre isso. Bom, sobre o LED azul, ele tem 3 funções. Uma delas é te indicar que a rede está sendo 220 volts, né? A segunda função é que o aparelho está em operação, o áudio já está liberado, né? E a terceira função é a temperatura. Se caso passar de 70 graus, o LED azul vai começar a piscar. Isso indica também que o circuito de proteção que atenua o sinal de áudio também está atuando. Ou seja, que quando passa de 70 graus, o circuito interno começa a limitar o áudio, começa a baixar um pouco o som, né? Ele não vai acionar proteção em 70 graus, né? Para que você ainda tenha som, né? Tenha áudio, a festa não pare, né? Agora, se caso a temperatura ainda continuar subindo, acima de 80 graus, aí ele aciona a proteção. Aí o sistema desarma, ele desliga totalmente. Bom, partindo mais para frente, a gente tem um botão de standby. Esse botão de standby funciona da seguinte forma. Eu vou ligar ele aqui para dar um exemplo prático. Bom, bateu o disjuntor, o LED vermelho vai dar aquelas 2 piscadas, indicando que a rede é 110 volts, a minha rede aqui é realmente 110, né? E ele informou isso pra gente. Se caso eu tivesse ligado em 220, o LED azul ia dar as 2 piscadas e ele ia voltar pro LED vermelho, né? Aqui está indicando que ele está em standby. Pressionando o botão de standby por 1 segundo, o LED azul vai piscar, indicando uma operação de checagem de fonte, armar fonte, armar saída, começar a oscilar a saída. E assim que todo o sistema estiver normal, ele vai liberar o áudio. Aqui ele já acionou a ventoinha e está tudo ok. Aí é só abrir o volume e botar o som na caixa. Aí para desligar, você mantém o botão de standby apertado por 1 segundo e ele vai voltar na situação de standby. Caso você queira que ele ligue de forma automática, ou seja, sem você precisar acionar essa tecla, você pode fazer o seguinte: manter o botão pressionado com o disjuntor desligado,
acionar o disjuntor. Aí você solta. O que aconteceu aqui? Você não precisa mais acionar o botão de standby para o sistema ligar. Então, você pode desarmar ele totalmente, ligar o disjuntor, que ele vai acionar sozinho, ele vai ligar sozinho, tá vendo? Agora, para desligar, para voltar ele o que era antes, ou seja, com a função que você tem que acionar o standby, você faz o mesmo processo, né? Você mantém pressionado o standby, arma o disjuntor até o sistema ligar. Aí ele vai voltar na função tradicional. Tá vendo? Aí você tem que acionar manualmente o standby para ele ligar. Para desligar é a mesma coisa. E é isso. Bom, partindo mais para frente, a gente tem o crossover integrado. Ele funciona da seguinte maneira: se você deixar essa chave na função full, nenhum desses dois botões vai atuar. Ou seja, o que entrar de áudio aqui vai ser reproduzido no falante, sem nenhuma atenuação de graves ou de agudo, corte, etc. Caso você selecionar o botão para a esquerda, o botão do high vai atuar. Se você fechar ele, você vai cortar o graves. Ele vai deixar só passar agudo, mas se você fechar ele, ele vai deixar passar um pouquinho mais de graves, né? De acordo com essa frequência interna aqui, né? 100 Hz a 350 Hz. Assim que você abre o potenciômetro, você vai cortando ainda mais os graves, vai passando cada vez mais agudos. A música vai ficando cada vez mais aguda, né? Esse sistema é indicado para caixas de voz, né? Onde você tem que cortar os graves, né? Não pode deixar passar os graves. Se você colocar a chave todo para a direita, no sistema low, aí o sistema ele faz ao contrário, ou seja, ele deixa somente passar os graves e corta os agudos, né? Se você fechar aqui o potenciômetro, ele vai, a música vai ficar cada vez mais grave, né? Uma frequência cada vez mais baixa, né? E assim que você abrir, abrindo o potenciômetro, ele vai deixar passar uma frequência mais aguda, né? Mas mesmo assim dentro da faixa dos graves, né? Que é de 50 Hz até 350 Hz, né? Aí ele deixa passar um pouco de médio graves, por exemplo, né? Aqui é mais, obviamente, utilizado para caixas de subgraves, né? Caixa de sub, né? Bom, partindo mais para frente, a gente tem o ajuste de ganho. O ajuste de ganho é usado normalmente, se você fechar totalmente o potenciômetro, ele vai cortar totalmente o áudio, né? E assim que você for abrindo, ele vai soltando mais áudio, né? Eu vou fazer um vídeo mais específico, explicando na prática sobre o funcionamento do ganho, em relação ao acionamento do clipe, né? E em relação também a esse sinal de entrada de 775 mV RMS, para poder te ajudar a fazer um melhor ajuste do seu som, né? Bom, agora a conexão de entrada pode ser feita por um XLR balanceado, como também um P10, também balanceados, né?
ou você pode usar também não balanceado, mas o recomendado é sempre usar um sistema balanceado, né, para evitar ruídos, interferências, etc, né? Bom, e a parte do painel é essa. Agora, voltando na parte traseira, existe duas recomendações quanto à ligação das caixas de som que a gente precisa abordar aqui. Uma delas é sobre o casamento de impedância. Se você comprar um amplificador de 4 ohms, obviamente você vai ter que usar um sistema de caixas ou uma caixa que tenha essa mesma impedância, ou seja, 4 ohms. O que às vezes acontece? Acontece que o usuário ele pode cometer dois erros. Um desses erros é você ligar uma impedância acima do recomendado para o amplificador. Ou seja, essa versão de amplificador é 4 ohms, você liga uma caixa de 8 ohms. O que acontece? Você simplesmente perde peso, você perde volume, você perde potência. E aí o que às vezes um cara mais leigo pode achar que o amplificador não está entregando a potência determinada, né? A potência que ele foi fabricado, né? E isso é um grande erro, né? Porque não tem como você ligar uma caixa errada e achar que o amplificador vai funcionar da forma correta, né? Então você sempre tem que respeitar a impedância correta do amplificador. E a outra situação é quando o cara liga uma impedância abaixo do recomendado do alto-falante, do amplificador. Ou seja, a versão é 4 ohms, ele liga um alto-falante de 2 ohms. E o que vai acontecer? O amplificador vai começar a aquecer e vai armar proteção. Ou ele arma proteção por excesso de temperatura, ou ele arma proteção de sobrecarga. E aí, mais uma vez, um comprador mais leigo pode achar que o amplificador está com defeito. E, na verdade, ele está fazendo mau uso do produto, né? Então, infelizmente, a gente tem que explicar que a grama é verde, né? Existe muita gente leiga que compra o produto, não sabe usar, e depois acaba colocando a culpa no produto, né? É complicado essa situação, né? Mesmo você que é um DJ, que faz festinha de fim de semana, etc., você tem que ter um mínimo de conhecimento em como utilizar os seus equipamentos. E com o multímetro, com a ajuda de um multímetro, que é um equipamento barato, simples, fácil de conseguir no mercado, né? Você simplesmente tem que medir suas caixas, ver se as suas caixas estão com os falantes com a impedância correta, que às vezes pode acontecer de o falante estar com a bobina alterada, com a bobina já queimada, nessa chamuscada. Então, se você ligar não somente nesse amplificador, mas em qualquer outro, pode dar algum problema, né? Então, verifiquem suas caixas. Tenham certeza que a impedância da associação das suas caixas está batendo com a impedância do amplificador. Correto? Bom, e a segunda questão é justamente essa, casamento de impedância com vários sistemas de caixas. A versão 4 ohms, ela simplesmente aceita até duas caixas de 8 ohms. Duas caixas de 8 ohms em paralelo daria os 4 ohms do amplificador. Ou você pode utilizar somente uma caixa de 4 ohms com a potência nominal de 1500, de preferência acima dessa potência, vamos por aí até uns 2000 watts RMS. O amplificador vai casar de boa, sempre a mais, né? E por que a mais? Mais para frente eu vou explicar exatamente, né? Mas voltando aqui, e se o amplificador for de 2 ohms, você pode ligar até 4 caixas nele,
4 caixas de 8 ohms. 8 ohms dividido por 4 daria os 2 ohms. Então, o amplificador, nossa, ele aceita 4 caixas? Perfeito, exatamente. Mas desde que você case a impedância de forma correta, né? Ou você pode ligar um único falante, uma única caixa de 2 ohms, com um amplificador de 2 ohms, que ele também vai funcionar normal. Nesse caso de 4 ohms, você tem que ligar uma caixa de 4 ohms para bater com a impedância de 4 ohms aqui, né? Bom, a questão de potência do falante. O fabricante é o seguinte, ele informa, por exemplo, um alto-falante tem 1500 watts, mas esses 1500 watts são reproduzidos por quanto tempo? Nenhum fabricante fala. Pode ser, por exemplo, por 10 minutos, por 1 hora, por um dia, que é impossível, né? É um tempo muito alto. E o que acontece? Tem falante, se você injetar nele os 1500 watts de forma contínua, ele não vai dar 10 minutos e já vai subir a fumaça, né? Vai torrar a bobina. Então é por isso que eu recomendo um falante um pouco acima da potência do amplificador, para que seus falantes durem mais, né? Se você usar um alto-falante abaixo da potência do amplificador, ou até com a mesma potência do amplificador, infelizmente você vai ter problema com o falante, né? Você não vai aguentar trocar a bobina, vai ficar queimando toda hora. Então o recomendado é sempre você usar um falante um pouco acima da potência do amplificador, né? Justamente para que você não trabalhe no limite do falante, né? Com o amplificador eu não me preocupo. Eu sei que existem proteções, existem proteção térmica, proteção de sobrecarga. Se você fechar curto na saída, ele vai armar proteção, isso é de menos. Agora, o mais preocupante é os falantes, né? O falante ele não tem proteção. Se você ligar se você injetar uma tensão maior nele, ele vai torrar. O amplificador ele vai mandar tensão. Se não tiver batendo a corrente de limite lá de proteção, seus falantes vão torrar. Então você precisa dimensionar o falante e as caixas de forma correta, né? Então, basicamente é isso. Eu já fiz 2 vídeos a respeito do teste de potência das 2 versões do amplificador. Eu vou fazer mais um vídeo detalhando melhor a questão do funcionamento do sistema de clipe, que ele tem algumas tecnologias a mais aí, né? Por exemplo, se o amplificador clipar mais vezes, assim, de forma contínua, automaticamente esse amplificador ele baixa um pouco o áudio. Só que depois, quando ele para de clipar, ele vai soltando esse áudio novamente, ele vai voltando ele vai tirando a limitação desse áudio, né? Então é importante também que você saiba dosar a quantidade de sinal de entrada, né? Através de um limiter de uma mesa que é recomendado, ou de um processador de áudio, para que o amplificador não fique clipando de forma direta, né? De forma contínua, né? Então eu vou fazer um vídeo detalhando mais essa parte, né? Mas esse foi o vídeo. Espero que você tenha entendido algumas considerações, alguns detalhes do amplificador. Caso você tiver alguma dúvida, tem o canal do Mercado Livre, que você possa estar fazendo as perguntas, e por aqui mesmo no YouTube, né? Eu vou tentar responder de uma forma mais rápida possível, né? E é isso aí, pessoal. Eu vou nessa. Até mais.